Durante a madrugada, no meio da calma, há uma hora sagrada, um encontro divino que espera cada um de nós. O mundo está em repouso, o caos está em pausa, e nessa tranquilidade há um sussurro suave que agita o nosso espírito, nos despertando. É um momento envolto em silêncio, mas que fala muito à alma disposta a ouvir. São 3 da manhã, um convite celestial para um diálogo mais profundo com Deus. Não é mera coincidência ou uma perturbação aleatória do seu sono. É um toque proposital, um encontro divino onde o céu toca a terra, onde o temporário encontra o eterno. A Bíblia nos lembra em Salmos, capítulo 63, versículo 6. No meu leito de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Isso é um chamado para ultrapassar o véu do mundo e entrar em um reino de comunhão espiritual mais profunda. O mundo, nesta hora, está despido do seu clamor. A quietude é um terreno fértil para os sussurros de Deus. É um momento em que o céu se aproxima, desejando emendar a divisão divino-humana. O silêncio não está vazio, está carregado de potencial divino. Esta hora sagrada é um chamado para quebrar os moldes do comum, para sacrificar o conforto do sono por um encontro com Deus. Trata-se de valorizar a presença dele acima do conforto de nossas camas. É um pequeno, mas profundo ato de devoção que manifesta o nosso desejo por uma conexão mais profunda com Deus. O livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículos 3 ao 10, narra a história do jovem Samuel, um servo de Deus de coração terno. Deus o chamou durante a madrugada. Foi no silêncio, longe da agitação do dia, que Deus falou. A resposta de Samuel foi simples, mas profunda. Fala, porque o teu servo ouve. A calma das 3 da manhã é um momento de comunhão sem distrações e sem pressa. É quando as distrações do mundo são silenciadas e nossos corações ficam mais sintonizados com a frequência de Deus. As revelações se desenrolam, a sabedoria desce e uma troca divina acontece. A oração e a adoração nesta hora passam de um ritual para uma conversa sincera, de um dever a um desejo. Trata-se de criar raízes profundas no solo espiritual, de experimentar a amplitude e a profundidade do amor de Deus. A beleza deste compromisso divino é que Deus já está lá esperando. Seu desejo de ter comunhão conosco, de compartilhar os sussurros da eternidade, é anterior ao nosso despertar. É como se Ele estivesse dizendo: tenho algo para você, um tesouro escondido. Venha e veja. As Escrituras fornecem uma garantia reconfortante no Salmo 42, versículo 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A tranquilidade da noite proporciona um cenário perfeito para esta sinfonia celestial, onde o canto de Deus se harmoniza com as orações que sobem de nossos corações. Como verdadeiros cristãos, reconhecer este compromisso divino e abrir espaço para ele nas nossas vidas pode levar a encontros transformacionais. É um convite para nos aproximarmos, para buscarmos e encontrarmos, para pedirmos e recebermos. A noite, com a sua quietude, se torna muitas vezes o solo onde as sementes de fé se enraizam e crescem. É um momento em que nossos espíritos estão sintonizados com a frequência divina, onde a desordem da vida diária desaparece e ficamos maravilhados com os mistérios que Deus revela. O mesmo Deus que guia o sol pelo céu segura a noite em suas mãos. Seus olhos vigilantes nunca cochilam e nem dormem, como está escrito no Salmo 121, versículo 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Esta garantia nos permite abandonar as nossas ansiedades, os nossos planos e as nossas lutas, confiando tudo nas mãos capazes de Deus, sabendo que os planos dele para nós são de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Se envolver na oração noturna não é apenas um ritual, mas uma jornada de aprofundamento do nosso relacionamento com o nosso Criador. É sobre abrir nossos corações aos sussurros divinos, à orientação e ao amor que busca nos conduzir por caminhos justos. As Escrituras dão perspectivas profundas sobre essas horas noturnas, como no tempo de Paulo e Silas, onde ao bater do meio da noite, as suas orações e louvores desencadearam uma intervenção de Deus que abalou os próprios alicerces da sua prisão, abrindo as portas da sua liberdade. Foi o poder invisível da fé e da oração se unindo no coração da noite que provocou essa intervenção divina.
Da mesma forma, as horas do meio da noite na terra do Egito testemunharam a justiça divina de Deus. Quando os primogênitos do Egito foram feridos, aquilo foi um momento de ajuste de contas, um julgamento divino manifestado na quietude da noite. Faraó, abalado e agitado, se levantou no meio da noite para libertar os filhos de Israel. Esta marcha pela liberdade começou sob o manto da noite, um testemunho da orquestração divina que operava além do véu das trevas. Agora, às 3 da manhã, muitas vezes referida como a hora das bruxas, tem um significado único na guerra espiritual. Enquanto o mundo dorme, há uma batalha que se intensifica no reino espiritual. É um momento em que as forças do mal são mobilizadas para semear discórdia, medo e desespero. Mas é também a hora em que os guerreiros do céu são despertados para orar e para declarar a promessa de Deus. O Salmo 91, versículo 5, nos lembra de não temer o terror da noite. Este é um chamado para nos elevarmos acima do reino terreno, para nos envolvermos num diálogo mais elevado com Deus, para desarmarmos as conspirações do inimigo e para nos alinharmos com o plano divino para as nossas vidas. A oração às 3 da manhã é mais do que um ritual, é uma guerra espiritual, um mandato celestial para afirmar a autoridade do reino contra os poderes das trevas. É uma oportunidade de entrar num domínio mais profundo da fé, beber das fontes da salvação, invocar a presença de Deus e impor a vontade dele na terra. Cada vigília, da meia-noite às 3 da manhã, é uma jornada ao sobrenatural, um encontro divino, onde os fardos são retirados e os destinos são reivindicados. Este é um apelo ao despertar, a assumir o manto da oração, a travar uma guerra contra as forças que procuram descarrilar os destinos. É um chamado para experimentar Deus de uma forma profunda, para ser energizado pelo seu espírito, para desfrutar da sua paz e emergir vitorioso. Então, quando o relógio bater às 3 da manhã e seu espírito se agitar dentro de você, saiba que isso é um convite de Deus, um chamado às armas, um momento para transcender o natural e entrar no extraordinário. Abrace este compromisso divino, pois nestas horas tranquilas o céu está orquestrando uma melodia de vitória, uma oração de cada vez. E ao se levantar para atender a esse chamado celestial, lembre-se de que você não está sozinho. O exército dos céus está com você e a vitória está garantida. Deixe que as palavras da sua boca e as meditações do seu coração se aliem com Deus ao participar deste exercício de fé, esperança e amor. É por isso que Deus te acorda às 3 da manhã. Houve um momento em minha caminhada espiritual em que o mistério de acordar no meio da noite começou a ser desvendado. Todas as noites, como um relógio às 3 da manhã, um leve toque agitava meu espírito. Não era o tipo de vigília agitada pela preocupação ou pelo estresse diário. Não, aquilo foi um chamado para uma comunhão mais profunda. À medida que esse padrão se desenrolava, a perplexidade inicial deu lugar a uma curiosidade sagrada. Eu me vi caindo espontaneamente em um estado de consciência espiritual elevada. Foi como se um véu tivesse sido levantado, revelando a tapeçaria divina entrelaçada com mensagens e perspectivas. A quietude da noite se tornou terreno fértil para os diálogos divinos. A hora específica das 3 da manhã, como alguns partilharam, parece ser um momento em que o céu se estende, os seus dedos celestiais cutucando suavemente as almas dispostas a responder. É um convite silencioso para ultrapassarmos o véu da nossa realidade física e entrarmos num reino onde os diálogos com Deus fluem livremente. A experiência é semelhante ao relato bíblico de Samuel, um menino que foi chamado por Deus na quietude da noite. A Bíblia fala, como mencionamos em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 3 ao 10, como Deus o chamou, e com a orientação de Eli, ele respondeu: "Fala, porque o teu servo ouve." Tal como Samuel, também podemos ser chamados à comunhão divina, nas horas tranquilas e despretensiosas da noite. Por que às 3 da manhã? Talvez seja o silêncio que permite que nossos espíritos estejam mais sintonizados, ou talvez seja uma orquestração divina que transcende a nossa compreensão terrena. Seja qual for o motivo, o convite é claro. É um chamado para ouvir, se envolver, buscar e ter comunhão com Deus. Portanto, da próxima vez que você acordar às 3 da manhã, em vez de se virar e revirar, considere isso uma convocação sagrada. Abrace o silêncio, sintonize com a quietude e abra seu coração ao chamado de Deus.
É uma oportunidade preciosa para aprofundar a sua fé, obter discernimento e alinhar o seu coração com o coração de Deus. Tome isso como um sinal divino para mergulhar na oração, lutar contra as forças das trevas e declarar as promessas de Deus sobre a sua vida e de seus entes queridos. Na caminhada cristã, a vigilância não é uma opção, mas uma necessidade. O diabo ronda em busca de quem possa devorar, mas um coração vigilante ancorado na oração permanece inabalável em meio às tempestades. A madrugada não é apenas um momento para orar, mas para travar uma guerra no reino espiritual, para desmantelar os planos do diabo e para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Este chamado noturno para oração não é um fardo, mas um privilégio. É uma oportunidade de nos alinharmos com o coração de Deus, de interceder por aqueles que amamos e de desempenhar um papel na grande história que Deus está construindo. Há poder na guerra de oração na madrugada. Além disso, é no meio da noite que problemas graves são abordados ou resolvidos. Observe que Deus valoriza as orações da meia-noite mais do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque este é o momento em que você conhecerá um cristão que é sério com Deus e em orações. Quando Deus vir seu sacrifício e trabalho na guerra da oração, Ele te responderá rapidamente. As reclamações de muitos são a natureza do seu trabalho. Se você não consegue se levantar e orar para eliminar as flechas satânicas escondidas nas nuvens contra os seus céus abertos, então você estará trabalhando sem nenhum resultado. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 4, versículo 20: Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. O modo de operação do diabo geralmente é atirar flechas malignas enquanto a vítima está dormindo. E quando a pessoa acordar, ela verá que tudo está dando errado. Mas eu oro por você hoje e declaro que qualquer flecha enviada pelo diabo não atingirá você. Se você crê nisso, deixe aqui nos comentários um estrondoso amém.